Não tem muito procedimento, né? Mas é o seguinte, a gente só quer dar as boas-vindas para todo mundo que está online, porque o Malek acabou de chegar. Né, que essas lives às 11 Oi. Malek, fecha o microfone. da manhã, todos os dias. Opa! Alguém com o microfone aí. Primeiramente, todo mundo, se puder fechar seus microfones enquanto não estiver falando. Bom, que a FACISC está produzindo todos os dias, promovendo todos os dias, em parceria com os conselhos e com as equipes internas, essas lives às 11 da manhã, com temas gerais, com foco no associado, né, no empresariado, nas associações e nos núcleos, e às 2 da tarde, sempre as atividades relacionadas ao jurídico, as lives relacionadas a temas jurídicos. Então, todo mundo está convidado a participar dessas agendas. A gente está com o site facisc.org.br/coronavírus, que tem todas essas informações. A live de hoje é em parceria com o SEGESC, e a proposta é a gente conversar um pouquinho sobre como que os núcleos podem se engajar junto à sua associação e à sociedade nesse momento de crise. Não sei se o Malek, que é o presidente, quer dar uma palavrinha. Não, só dar um bom dia a todos aí, mais uma vez reforçar e parabenizar a FACISC, o SEGESC, enfim, como um todo, e todo o pessoal envolvido aí com esse trabalho, e dizer que é um orgulho muito grande a gente ter o Bruno, nosso vice-presidente, o Daniel Luz, que é também um participante aí do SEGESC, alguém que construiu uma história, uma trajetória muito importante, e representa também os jovens aí junto à FACISC como diretor de inovação. Então, parabenizar você, Mariane, e todo mundo pelo trabalho, e eu hoje me coloco muito mais como ouvinte. Nós temos 2 feras aí falando, então hoje eu quero ouvir, quero aprender também como que a gente pode fazer esse engajamento, esse tema tão importante para o momento, né, que é essa articulação dos núcleos com as CIs, entender um pouco do papel junto à sociedade, e o Bruno, que é o presidente também da Associação Empresarial lá de Santa Helena e Tunápolis, também traz uma bagagem importante para essa discussão. Então, acho que seria isso aí, um ótimo encontro para todos aí, e obrigado pela oportunidade. Legal. Obrigado, presidente. Beleza. Fica aberta a palavra, então, para o Bruno e para o Daniel, que são os nossos convidados de hoje. Todos os participantes podem interagir das considerações através do chat. Se alguém quiser falar, também abre o microfone e contribui. Quem não estiver falando, a gente pede que deixe o microfone e a câmera desligada para melhorar a nossa conexão aqui com o Bruno e com o Daniel. Perfeito. Eu acho que, assim, é legal o pessoal, a ideia é um bate-papo, não é uma entrevista, mas eu quero passar a bola para o Dani ali, para ele justamente se apresentar, né? Então, qual o papel dele dentro do associativismo hoje, né? Onde que ele está inserido, e também fala um pouquinho só, assim, dos teus negócios aí, para o pessoal te conhecer como empreendedor também, Dani. Beleza, Brunão. Presidente, obrigado também. Eu sou suspeito a falar, eu nasci no núcleo de jovem empresário, né? Fui um dos fundadores, junto com mais 24 outros jovens aqui do núcleo de jovens de Tijucas. Primeiramente, já então, não posso deixar de agradecer o SEGESC, porque, poxa, sempre lembro de mim, e eu sempre lembro do SEGESC, porque é um amor incondicional aí, né? Agradecer, então, desde já a FACISC também, outra federação que eu tenho o maior orgulho, a minha associação aqui de Tijucas também, o núcleo de Tijucas, que tem muita gente ouvindo nesse momento também, então fico bem feliz com o convite, tá? Como empresário, eu possuo hoje, sou sócio proprietário de uma rede de lojas de suplementos alimentares e produtos naturais, chamada Fitland. São 10 lojas, é uma franqueadora também. Possuo também uma fábrica que produz pias, bancadas em porcelanato. O que o pessoal faz em mármore, eu faço em porcelanato. E também 2 lojas de móveis da Italínia, que é uma das maiores fábricas aí do segmento no mundo, né? Então é isso, feitas as apresentações, os agradecimentos, passo a bola aí para o meu vice-presidente. Não, era a pessoa certa desde o início, quando a gente criou o tema, por isso, né? Pelo perfil empreendedor, né? Por perfil de... E assim, tu foi VP regional, né? Do SEGESC. Hoje tu tá como diretor de inovação na FACISC. Me conta só onde tu tá posicionado, assim, no associativismo. Tá. No associativismo, eu fui um dos fundadores do núcleo de jovens. Na primeira gestão fui vice-coordenador, depois fui coordenador. Fui VP regional do SEGESC da Grande Florianópolis, diretor
de inovação da FACISC atualmente, sou membro do Pacto pela Inovação do Governo do Estado, junto com entidades, é um movimento bem interessante, conselheiro do SECOP, que é o Conselho de Combate à Pirataria do Estado de Santa Catarina, conselheiro da FAPESC, e agora quase orgulhosamente conselheiro do SEGESC. Então... Não, já tá. Só documentação a alinhar, mas já tá. E na associação também tu tem um cargo, né? Eu sou vice-presidente na Associação Comercial de Tijucas. Perfeito. Então, conselheiro do Del aqui na cidade também. E dorme quando, né? Jogo bola segunda, quarta e sexta. É isso aí. Não, é justamente por esse perfil, né, de empreendedorismo e atuação muito forte no associativismo que a gente entendeu que era a pessoa certa para estar nessa conversa hoje, porque o engajamento núcleo associação, né, ele tem alguns desafios, né, todo núcleo nasce dentro de uma associação, mas os perfis de atuação do núcleo, do nucleado, né, por ser jovem, pela sua energia e tal, anda em velocidades e em perfis de atuação diferente dentro do núcleo, dentro da entidade, né, e o mundo ideal é que os dois perfis consigam conversar, né, de maneira mais estruturada e que, com certeza, isso gera mais frutos, né. Mas tem desafios no meio disso também, né? A gente já viu muitas situações acontecendo pelo estado todo nesse sentido, né? E a ideia é um pouco disso, né? A gente identificar esses perfis e tocar nesse assunto, porque os nucleados que estão nos ouvindo agora, né, pelo estado todo, é legal que eu tô aqui no oeste, tu tá bem no litoral, a gente tá aqui fazendo uma ponte, atravessando o estado para bater esse papo, muita gente ouvindo e enfrentando esses desafios e querendo entender um pouco de como isso pode se dar, né? Traz alguma ideia, assim, do que tu já viu sobre isso e a gente inicia uma conversa aí. Tá. Bruno, o que tu falou é bem pertinente, tá? A gente já viu núcleos nascerem de maneira absurda e a gente já viu núcleos muito fortes morrerem e passou a entender por que morreu, né? Uhum. Então, já peguei muita situação como VP regional, FACISC, até mesmo visitando o estado inteiro pelas AGOs, conversando com coordenadores, a gente já passou aí por muitas situações. Tu também é um cara experiente aí, também vai poder contribuir bastante com isso. Eu até linkei aqui, eu fiz uma colinha, de alguns itens que eu considero assim que são os erros mais comuns entre os núcleos. Tá. Então, se tu me permitir, eu vou linkar aqui 1, 2 itens, 3 itens, a gente vai fazer um bate-bola, pode ser? Vamos embora. Primeira coisa que eu considero essencial. Quando a gente entra no núcleo de jovens, a primeira coisa que a gente é surpreendido é por uma sopa de letrinhas. Né? Isso. CIT, CDL, NJE, AGO, que alguns chamam de AGO, e ERG, e FACISC, e CONAGE, onde é que a gente está nisso tudo, né, cara? Então, a primeira coisa que tem que o nucleado, que eu aconselharia o nucleado, o núcleo de jovens, e ele precisa entender, é que ele faz parte de um movimento muito maior do que somente o núcleo. A força dele, nesse momento, ela é muito maior do que ser somente membro de um núcleo. Ele tem que entender que não existe núcleo sem associação empresarial. Não existe. As duas coisas são em conjunto. Né? Cada uma tem suas ações, mas o núcleo é um braço da associação. Ele precisa entender, quando o nucleado, como núcleo, que ele faz parte de um movimento que é, orgulhosamente, o maior movimento jovem empreendedor do Brasil, que é o SEGESC, que é um braço da Federação FACISC. Ou seja, o SEGESC também é um braço, faz parte de um movimento ainda maior do que o SEGESC. Ele é gigantesco, mas faz parte de um movimento ainda maior. Nós temos a CONAGE, nós temos, enfim, CACB, já daí a nível Brasil, então a gente faz parte de um movimento gigantesco. Esse é o primeiro desafio para o nucleado, somente o novo, né? O que está entrando agora. Isso. Entender onde é que ele está nisso tudo. Não, e um ponto... Dani, um ponto interessante disso é que assim, a gente entra no núcleo para buscar essa representatividade, né? Para estar com mais pessoas, né? Para ter uma voz maior, aprender e tal. E se a gente, né, desconsidera o volume da representatividade que as nossas entidades nos dão, que a FACISC nos dá, a gente perde boa parte daquilo pelo qual a gente está entrando lá, né?
Sim, a gente está entrando para somar, daí de repente a gente pega e diz assim, mas eu não sou fascista. Pô, tu acabou de tirar, de perder força, não entendo. Então, é claro que assim, eu hoje com um pouquinho mais de experiência eu consigo relatar isso, e quem entra novo no movimento nem sempre consegue. Né? Então, é papel do núcleo de jovens, e aí eu não acredito que devam ter alguns coordenadores aqui de núcleo de jovens assistindo a gente agora, é papel do núcleo de jovens preparar um material que mostre isso, onde está inserido o nucleado que entra. Onde é que ele está inserido? Ele só está fazendo parte do movimento numa sala com 10, 15 pessoas, 18 pessoas, ou ele faz parte de um movimento que só em Santa Catarina tem mais de 70 mil empresários? Então, entender isso é fundamental, certo? Então, essa, para mim, é uma das primeiras regras, porque tu sabendo que tu faz parte do movimento do CEGESC, por exemplo, tu vai começar a entender o que é uma AGO e qual é a importância de ir para uma AGO. Porque, particularmente, eu não entendo, eu acredito que as pessoas que mais se desenvolvem no associativismo, e eu sou um exemplo claro disso, são as pessoas que participam de eventos externos também, que não se limitam somente ao núcleo. Né? Então, tem gente, mas é um dia que eu vou perder na estrada. Tudo bem, é demais por isso, né? Então, eu faço questão de deixar bem claro que é muito importante a gente saber onde está inserido, sabe? Posso ir para o segundo item? Ou tu queres por favor. Não, vamos em frente. Segundo item que eu considero, assim, extremamente importante, tá? Entender da metodologia do programa Empreender. Então, assim, existe uma metodologia. A gente percebe muitos núcleos fazendo reuniões, achando que são válidas, reuniões de decisão, não estou dizendo reunião de trabalho, reunião de decisão paralela. Então, eu tenho 2 grupos dentro do meu núcleo, vou fazer 2 reuniões paralelas, vou definir alguma coisa, vou trazer algo definido. Não funciona assim. Né? A metodologia diz que isso é um tiro no pé, que precisa ser consenso, precisa ser debatido de maneira madura, são todos empresários, né? Entender que o consultor, ele é responsável por fazer o meio de campo entre a associação e o núcleo. Ele é responsável por levar as demandas, por locar o espaço, ele é responsável por um monte de coisa. Orientar esse alinhamento, né? Orientar esse alinhamento lá em cima, né? Isso. Ele é responsável por um monte de coisa, mas ele não é funcionário do núcleo. Isso precisa ficar muito claro. Não é babá, a babá. Podemos usar a palavra babá, inclusive, né? Não é a babá do núcleo. Óbvio, o núcleo precisa entender... Gente, eu estou ouvindo vocês aqui, estou emocionada, só para dizer. Obrigado, Mário. Então, o consultor, ele precisa... Eu percebi em muitas situações que o consultor, por ter um amor por aquele núcleo, é filho dele. Ele vai lá, mete a mão, ele faz acontecer. E o que acontece? Às vezes ele faz tanto que o núcleo começa a entender que ele é funcionário do núcleo. Aí um certo dia, ele pega e resolve não fazer. O que acontece? É o pior consultor do mundo. O meu consultor não me ajuda, porque não acontece isso, ou a associação deu uma demanda para ele, que ele precisa focar naquela demanda, como está acontecendo agora. Priorizar, exato. Os consultores vão estar... Exatamente. Então, entender isso é uma outra coisa fundamental, que existe metodologia, que existe planejamento, e isso não é da boca fora, isso é testado há anos, isso é case de sucesso mundial, o que acontece no Brasil. Isso então, aí. Por que a gente vai tentar reinventar isso, sabe? Então, entender, no meu ponto de vista, esse é o segundo ponto, Bruno. Perfeito. Que, na minha opinião, fazem com que os núcleos tenham muito sucesso ou tenham muito fracasso. Perfeito. Tá? Essas é a segunda, não sei se quer contribuir aí um pouquinho mais com essa... Não, mas é isso aí. Esse ponto, isso aí a gente tenta falar bastante aqui na regional, principalmente no estado todo, é isso. O consultor não é o babá, né? Não é a babá do núcleo. A gente está no núcleo para se desenvolver, para criar as estruturas, para assumir as responsabilidades. Se a gente terceirizar, delegar essa responsabilidade para alguém, a gente não passa pelo trabalho, né, não passa pelo esse desenvolvimento que é o objetivo da gente estar lá, né? Então, acho que perfeito ponto. Não sei qual é o tamanho da tua lista ali, mas pode continuar. É grande.
Não, mas se tu quiseres pontuar alguma outra coisa... Não, fica à não, vontade, tá? perfeito, perfeito. É exatamente isso, é exatamente esses pontos aí. Vamos lá. O terceiro ponto aí que eu considero primordial também é que o núcleo e os nucleados precisam entender o perfil da associação. Tem associações que são compostas por pessoas um pouco mais velhas, tem associações que são compostas por mulheres, tem associações que são compostas por jovens. Entender isso é fundamental. Por quê? Porque nós, jovens, nós temos uma energia, uma velocidade muito diferente dessas duas outras Bom, e até perfil de mesmo, pessoas que a gente tem. e até mesmo não só o perfil de pessoas, mas o perfil de atuação. Tem associações que são muito mais alinhadas a algumas ações de fazer e outras muito mais alinhadas a ações de institucional, perfil mais institucional. Às vezes pela estrutura da cidade, às vezes pela estrutura da associação. Então, isso gera também uma velocidade diferente na forma de atuar, né? Eu gosto muito, Bruno, de uma frase que o REC criou. Eu repito ela sempre, e para mim, ela é a que mais se encaixa para te entender uma associação. Entender que todos esses três perfis são fundamentais para uma associação. Uma associação ideal seria a associação que tivesse a experiência do mais velho, a energia do jovem e a sensibilidade da mulher. Então, essa seria a associação perfeita. Né? Perfeito. E o que a gente percebe? E a gente já pegou isso aí nessa longa história aí que a gente tem, longa nem tanto assim, né? 6, 7 anos de associativismo, mas eu já vi muitos núcleos ir para o embate, não concordar e bater de frente. E às vezes, muitas das vezes estando errado. Competir, né, com a associação. Competir, não, e a gente já entendeu que não é competir, a gente precisa se ajudar, entender que faz parte de um único movimento. Então, respeitar que a pessoa, que a experiência do mais velho, ela é muito bem-vinda. Entender que a experiência do mais velho é muito bem-vinda. A gente precisa dessa experiência. E isso é fundamental para o sucesso, no meu ponto de vista, sabe, de cada núcleo. A sensibilidade da mulher, hoje nós estamos sendo presididos aqui em Tijucas por 2 presidentes mulheres. Aqui a CIT e CDL são juntas, né? Uhum. 2 presidentes mulheres. Cara, a gente chega na associação, tem flor, tem, sabe, lembrancinha, tem lembrança do dia do empresário, do dia da mulher, do dia... Coisa que o homem não lembra. E essa sensibilidade, eu chego e digo, puxa, olha que bonito isso, cara. Olha que legal isso. Olha o quanto a gente aprende com essa sensibilidade feminina, sabe? Então, eu entendo que a mescla desses 3 perfis seria uma associação ideal, sabe? Perfeito. Conexão, né? A responsabilidade que vem. Porque a gente, como jovem empreendedor, a gente apanha, né? A gente apanha bastante na nossa trajetória como empreendedores, né? Então, se a gente souber, né, no caminho da experiência, tomando paulada na cabeça, né? E quando a gente busca programas como mentoria, ou aprender, ou assistir palestras, ou cases, a gente quer aprender alguma coisa com esses mais velhos lá no mundo empresarial. Mas, às vezes, a gente deixa de fazer essa transposição para o ambiente do associativismo, né? Pô, então, tem muitos empresários que estão há mais tempo, né, convivendo naquele ambiente ali, e eles já sabem alguns atalhos, e a gente deixa de colher essa experiência, né? Nessa falta de conexão, às vezes, do núcleo, que está fazendo um monte de coisa interessante, que está avançando, que está realizando, que faz o evento, cria um evento e vira rapidamente o maior evento da entidade, né? Mas, em algum momento, a gente podia bater também lá na porta lá e dizer, pô, me conta aí qual é a visão de vocês sobre essa situação aqui, onde que eu vou ganhar tempo aí nessa caminhada, né? A gente vai, às vezes, um pouco afoito, né? Vamos fazer assim, vamos fazer já. E, às vezes, o fazer assim, fazer já, o mais experiente diz pra gente, calma, pisa, respira, tá certo o teu pensamento, tem, né? Sugeriu de maneira bacana, mas vamos... Chega a dar uma raiva quando ouve isso, mas... Bacana, sabe? Essa mistura, eu, particularmente, gosto bastante, sabe? Exato, às vezes a gente fica até brabo, né? Mas aí depois a gente para pensar, ou às vezes a gente enfrenta, né, a situação,
pela nossa, depois toma na cabeça igual. Então, esse alinhamento é importante por colher experiências, que é o que a gente tem que fazer no movimento de jovens, né? Toca pau. Com certeza, com certeza. Vamos lá, eu linkei mais uma aqui, tá? É de responsabilidade do núcleo, e aí eu passo essa responsabilidade de núcleo não só para o coordenador, é de responsabilidade dos nucleados entenderem, respeitarem e elegerem coordenadores que respeitem as regras acima. Porque o coordenador é a pessoa que representa esse núcleo, né? E às vezes a gente vai dizer assim, vou eleger um coordenador porque sou amigo do cara. Nem sempre é só uma questão de amizade, né? Às vezes o núcleo pode morrer por se o próprio núcleo identificar alguém que quebre essas 3 regras acima aqui que eu linkei, são regras básicas para um núcleo se manter hoje. Né? Tu sabe disso, a gente já teve exemplos de núcleos que desrespeitaram qualquer uma dessas premissas, vamos dizer, eu não vou nem botar regra, mas são premissas, que desrespeitaram que hoje simplesmente não existem mais, né? Ou tem problemas sérios dentro das suas associações, né? Então, essa responsabilidade precisa ser dividida também com os nucleados, para que eles ajudem, deem um toque para o coordenador quando tiver um pouco fora da linha, que é normal, a gente quer mesmo velocidade e às vezes a gente erra, tá? Então, é papel dos nucleados também puxar um pouquinho, apoiar o coordenador nesse sentido, dar um norte para ele, às vezes por ele não estar vendo que está indo por algum caminho errado. Enfim, eu considero isso como essencial também, tá? Queres Não, perfeito. Não, é isso aí. Falei errado? Falei besteira, não? Ainda não. Uma outra coisa bem bacana, Bruno, para criar engajamento aí com a associação, é conhecer os projetos da associação. Às vezes o núcleo vai lá, desprende um tempo absurdo para fazer um projeto e a associação já tem o projeto, mas não, eu quero fazer porque o projeto tem que ser meu. E aí eu sempre digo, gente, vamos parar de fazer filho, vamos assumir papel de pai, tem um monte de filho bom aí no mundo. Boa. Chama lá, adota o filho, apoia a associação. Se o projeto é tão bom e já existe na associação, melhora o projeto, chama o presidente, marca uma reunião com o presidente, pede para o núcleo assumir aquele projeto. Agora, usar uma força gigantesca não tem necessidade. E até mesmo conhecer também é bom pelo outro lado. Qual é o outro lado? Às vezes o próprio núcleo vai ver algumas carências importantes e vai poder ajudar a associação de uma maneira absurda, né? Absurda. Uhum. Então, a gente tem aí cases espetaculares pelo Estado, né? Inclusive sendo aí os núcleos sendo protagonistas em muitas das associações, muitas mesmo. E isso tanto que é motivo de orgulho aí para várias, né? Uma outra... Queres complementar alguma coisa desse assunto, Bruno? Não, excelente. Só eu falo, não dá. Agora não, uma hora a gente toma o microfone aí. Não, mas tranquilo, eu acho que justamente para trazer essas reflexões mesmo, tá? Eu acho que estamos indo por um bom caminho aí. E o pessoal também que está ouvindo, quiser complementar, também tem o chat ali, a gente complementa, alguma coisa a gente consegue acompanhar, mas por favor, né, participem dessa maneira também. E pode não concordar, tá? Não tem problema não, gente. Essa é só a minha verdade, a minha visão sobre o assunto, tá? Isso aí. Uma outra questão assim que eu considero para que se crie engajamento bacana com as associações é o núcleo prestigiar os eventos da associação. E o inverso vai começar a acontecer também. Eu não prestigio porque a associação não vai nos meus. Começa fazendo isso que vocês vão ver que, com certeza, o resultado é muito diferente a partir do momento que começa a acontecer isso. A própria associação vai partir dela mesmo, entregar algumas solicitações de eventos para o núcleo. Enfim, o prestigiar é fundamental. E não se esqueçam de uma outra regra básica, e isso a gente vê o tempo todo, Bruno, inclusive nos dias de hoje, que é os núcleos fazerem postagens e não marcarem as entidades, não marcar CEGESC, não marcar FACISC, chegar a fazer eventos. Mas eu não botei o CEGESC aqui porque o CEGESC não me ajudou com nada, não me deu dinheiro.
Ah, eu não botei o CEGESC aqui porque o CEGESC não mandou nada. A questão não é quem manda, quem não manda, se contribuiu ou não. Isso é fortalecimento. Isso é a regra número 1 lá. A gente está num movimento muito maior do que qualquer outra coisa, de que somente o núcleo ali. A gente está num movimento gigantesco. Isso. Então, marcar é propagar, é dar mais força. O que vai custar colocar uma logomarca ali? Né? O que vai custar marcar? Olha a visibilidade que o núcleo tem a hora que marca o CEGESC. O CEGESC vai compartilhar, vai aparecer Sim. a sua cidade, vai aparecer o seu núcleo. Né? O CEGESC cria ações, marca Facisc compartilha, como está acontecendo constantemente, Facisc compartilha, isso dá visibilidade para o movimento também, isso atinge empresários que não fazem parte do movimento e que começam a olhar diferente, começam a ser fisgados pelo movimento e começam a entrar e fazer parte do movimento. E vira também uma grande arena de troca também de boas práticas, né? Quando tu está fazendo um evento, quando tu está fazendo uma ação e tu está sendo compartilhado com o Estado todo, tu está auxiliando no fortalecimento de outras pessoas, outros núcleos que também estão tendo acesso àquela ação ali, motiva outras pessoas a também colocar alguma coisa na rua, né? Com certeza, com certeza. É bem isso mesmo. Outra coisa fundamental também, do meu ponto de vista, né? O núcleo reconhecer para ser reconhecido, o núcleo agradecer para receber agradecimento, ajudar para ser ajudado. Vou até mostrar aqui qual é ali, ó. Eu botei ali, ó. Humildade e reconhecimento. Tem uma do lado da outra ali, ó. Isso é importantíssimo. Cara, eu vou dizer que não é nem regra de núcleo, né? Não. Isso é regra de empresário, é regra de pessoa, é regra de ser humano. Reconhecer isso é fundamental. Eu procuro fazer isso constantemente. E não por ser uma coisa forçada, pelo contrário, eu faço isso quando realmente a instituição ou a pessoa merece. Fiz isso ontem contigo, inclusive. Pô, cara, tá fazendo um trabalho legal. Então, isso é fundamental, né? Isso causa um engajamento absurdo. E não adianta... às vezes a gente vai pelo lado contrário, né? Não vou elogiar, vou abrir um evento, mesmo com a presença do presidente, e não vou nem agradecer pelo presidente, nem pelo espaço que eu estou usando. Isso. Não vai criar engajamento. Não vai criar engajamento. Esse direcionamento, essa questão da humildade, né? A gente reconhecer. Quando a gente entra no núcleo como nucleado, né? A gente quer desenvolver ações, né? A gente quer aprender e a gente quer que reconheçam também um pouco do esforço que a gente está tendo, né? E aí a gente vai se desenvolvendo como líder nesse processo, né? Crescendo nas estruturas de liderança, tanto do núcleo como da entidade, CEGESC e outras estruturas. E a gente aprende que o líder, ele tem que reconhecer, né? Daí tu entra ali para ser reconhecido e tu chega lá, tu descobre que tu tem que reconhecer. Esse movimento interno, ele é complexo, né? E ele vai do desafio da nossa humildade, né? Então, a gente entender que, mesmo como líder, eu tenho que reconhecer as pessoas e não esperar o reconhecimento. E o núcleo tem que fazer esse movimento dentro da entidade. Reconhecer a estrutura que está usando, né? Reconhecer as pessoas que vieram antes dela e que mantiveram uma entidade de pé. Tá? Aqui nós temos 14 anos de entidade, se eu não me engano, vai fazer 14, 15 anos por aí de entidade, mas tem entidades pelo Estado que tem 70 anos. Né? Tem entidade que tem 30, 40, 20, e muitas pessoas construíram aquilo ali para que a gente hoje tivesse lá a oportunidade de se desenvolver. Esse é o intuito básico da gente ter a humildade e de reconhecer a estrutura na qual a gente integra também, né? E aí esse alinhamento cola de uma maneira um pouco mais interessante. Com certeza. Eu usava, quando eu fui coordenador aqui do núcleo, vamos fazer feirão do imposto, né? Feirão do imposto, o responsável pelo feirão do imposto é o Pedro. Vou chutar aqui, tá? O responsável pelo feirão do imposto é o Pedro. Aí a gente parava a cidade, posto de combustível ali, né? Pô, travava a cidade. Aí chegava a imprensa e dizia, pô, coordenador, vem cá, me dá uma entrevista aqui sobre o feirão do imposto. Eu disse, não, fala lá com o Pedro, ó.
O Pedro é o cara que organizou o evento. Esse daqui é o cara que tu tem que pegar a entrevista. Se o Pedro não quiser fazer a entrevista, não tem problema, ele volta para mim. Mas a prioridade é do Pedro. O cara que tem que levar o mérito por aquilo é quem fez a ação. Isso é uma constância, assim, dentro do núcleo, sabe? Se o coordenador acabar puxando sempre para ele, não adianta. Quem fez a ação vai se sentir não reconhecido. Isso aí. E isso acontece na associação também. Toda vida Tu que quebra o engajamento. Quebra o Claro, engajamento. Tu tá lá na associação, tu tá usando o espaço da associação, só que tu não tá percebendo aquilo. Aí tu esqueceu de, por exemplo, agradecer a presença do presidente, a própria presença dele. Né? Porque, querendo ou não, largou algumas coisas para ele num evento organizado pelo núcleo. Tu não agradeceu a presença do presidente, ou tu não agradeceu pelo espaço, ou pelo apoio, que seja, não precisa citar espaço, mas isso, o não agradecer, afasta o engajamento. Isso aí, perfeito. Perfeito. Então, tomar cuidado com essas questões. Uma outra coisa bem importante também, Bruno, que eu considero, é respeitar as regras financeiras e normas das ACIs. O que eu vi de núcleo batendo de frente com a associação, porque tem que pagar tal coisa, tá, mas cadê a nota? A associação, o dinheiro não é dela, só o dinheiro do associado. E aí o núcleo vai lá, faz um monte de caca porque precisou fazer, fez rápido, não pegou nota de nada e vai lá e fecha o palco executiva, fecha o palco consultor. Então, existem regras ali dentro e, como qualquer empresa, nota fiscal de tudo, pega-se tudo. Estou te falando porque eu já presenciei, pode parecer besteira que eu muitas tô falando vezes. aqui. Não, Eu já não é. presenciei muito disso, cara, muito de brigas assim entre núcleos e associação em função disso. Ou em função de fazer um evento que não tem um orçamento, um evento maior, que não tem um orçamento muito bem definido, e a própria associação vai dizer, peraí, vamos sentar e vamos botar isso aqui no papel. Eu sou responsável também por isso. E aí, como é que fica? E a ansiedade, né, do jovem em fazer, né, a ansiedade em fazer quer atropelar algumas situações e acaba passando por cima disso. E às vezes fica bravo, né? Fica bravo com quem às vezes quer orientar a estrutura também, né? Com certeza, com certeza. Uma outra coisa legal também, Bruno, que é agora uma dica importante, de uma maneira bem interessante, a própria consultora pode fazer essa ponte. Temos muitas consultoras aqui na conversa aqui já. À medida que vão entrando ali, eu vou percebendo aí. Estão muitas aí juntas aí com a gente. E bom, um abraço a todas elas, tenho o meu respeito aí, com certeza, todos os consultores. O que é bacana, o consultor ou o próprio núcleo tentar ver com o presidente, conversar com o presidente, isso pode às vezes demorar um certo tempo, tá? Para que participe, às vezes, de uma reunião em que a diretoria esteja presente, não precisa ser em todas, uma a cada um mês, 2 meses, mas que busquem isso junto à associação, porque mostra o interesse do núcleo nas coisas que a associação está fazendo, mas vão no sentido de realmente colaborar. Alinhar. No sentido de sugerir novas ideias, no sentido de ajudar, no sentido de se colocar à disposição para ajudar. E esse que é o momento aí que eu diria que é o pior momento do empresário no Brasil, é um momento em que a associação vai precisar muito da ajuda do núcleo de jovens, então é um momento oportuno para fazer isso. Então, a gente já tem algumas entidades que conseguiram, alguns núcleos que conseguiram conquistar essa confiança das entidades e hoje tem os coordenadores participando das reuniões de diretoria. Aqui, inclusive, tá? Aqui a gente tem os coordenadores no grupo da diretoria e tem os coordenadores na reunião, em todas as reuniões de diretoria. Lógico que eu sei que isso não é um padrão que dá para ser adaptado para todas, mas quando possível é interessante para o alinhamento das ações, do direcionamento institucional, o direcionamento, né? Então, é muito boa essa tua fala aí. Eu entendo como todas as reuniões nem é bom, sabe? Mas se tu aí uma sim, outra não, ou isso, uma sim, outra não, enfim, já é muito bom assim para esse engajamento, sabe? Só que lembrando que isso precisa ser construído.
Isso não adianta querer vir jogar lá dentro é tiro no pé. É tiro no pé. Isso Isso precisa de uma construção. Todas aquelas regras que a gente falou até agora, elas precisam estar sendo seguidas. Eu não vou dizer nem regras, né? Todas essas dicas precisam estar sendo seguidas. Os núcleos têm que ser leves, têm que ser realmente núcleos que contribuam. Eu tenho certeza que a associação vai abraçar, assim como a nossa aqui de Tijucas abraçou. Eu fui o primeiro jovem a ser diretor da casa. Olha só. E aí, logo em seguida, virei vice-presidente e junto comigo subiram dos núcleos. 50% da associação hoje é jovem. E isso a diretoria, a gente sim. Uhum. Sim, isso a gente está falando de 2 gestões atrás. Isso, perfeito. Então, essa gestão agora, que acaba final desse ano, é uma gestão composta por 50% de jovens. Olha só. Então, isso é fantástico, sabe? E não precisamos ter pressa em que esses movimentos aconteçam, né? O núcleo tem que trabalhar com a sua finalidade lá do núcleo e o reconhecimento e a oportunidade de contribuir, ele vem com o tempo. Em alguns casos ele vai demorar um pouco mais, em alguns casos ele vai ser um pouco mais rápido, né? Mas a gente ter justamente essa noção do que é importante dentro do núcleo e o reconhecimento vindo com o tempo, né? Com certeza. No meu caso foi convite, né? Ou seja, isso aí. Mas é um convite para o Daniel? Não, cara, um convite para o núcleo. Isso foi uma construção que o núcleo fez. O Daniel, quando coordenador de núcleo, não era nada sem o núcleo. Isso aí. Foi com ações como essa, de valorizando os nucleados, de valorizando as ações do núcleo, desse comportamento, desse tipo de coisa, surgiu um convite de uma maneira muito natural. E os próprios presidentes, na gestão seguinte, identificaram mais algumas outras pessoas com esse perfil e convidaram também. Então, esse era o último item que eu ia Legal. mencionar, que a gente está sendo sempre observado. A gente, que eu digo empresário está sendo sempre observado. E numa associação, num núcleo, numa federação, não é diferente. No CEGESC, a gente está sendo sempre observado. Postura. Dani, essa lição eu aprendi, isso meu pai fala para mim, das lembranças mais remotas da minha vida, é meu pai falando isso para mim, tá? Tem sempre alguém olhando o que tu faz de bom e o que tu faz de ruim. Essa conta vem, o reconhecimento ou a conta vão vir. Então, assim, lembra, está sempre alguém olhando. Verdade. As pessoas estão sempre de olho, se a gente é inspiração, se a gente não é, se comporta bem, se não comporta. Não adianta eu falar bem de ti aqui na tua frente e falar mal de ti lá por trás. Por quê? Porque eu tô falando mal para alguém, cara. Esse outro alguém daqui a pouco dá a volta, não adianta. Então, esse tipo de comportamento parece ser básico, bobo, para a gente estar falando numa live aqui, mas se tu transformar isso para o meio associativista, a regra é muito válida. Né? Quantos jovens aí no CEGESC, vocês têm um desafio absurdo, que vocês vivem identificando lideranças, né? Até mesmo para compor diretorias e tudo. Isso não é uma constante? É uma constante, não é verdade? Constante. Estamos até com um problema bom nesse momento, assim, tá? Vai faltar diretoria para tanto jovem bom que a gente tem aí. Com certeza. Além de tu, a Camila, o Malek. Cara, a Camila, eu já apontava para ela na época da Leandra, na época do Ricardo. Eu já apontava para a Camila e disse, putz, o Malek, a primeira vez que falou, nem é orador, né, cara? Na primeira vez que falou, eu disse, porra, esse guri é um monstro, cara. E o Malek, eu nunca esqueço que ele falou aqui na GO de Tijucas, e eu disse, pô, tá aí o gurizão, é top, vai voar no CEGESC, tá aí hoje é presidente, cara. Então a gente está sempre observando, cara. Certo? Bruno, as minhas anotações, cara, perfeito. Engajamento, era isso. Não sei se tu tem mais alguma, tu tá com uma lista grande aí toda rabiscada. Não, na verdade, assim, perfeito. Eu acho que a ideia, esse era o ponto central, a questão do engajamento, né? O olhar para dentro, né? Dentro da estrutura do núcleo e esse desenvolvimento junto com a associação, principalmente nesse momento que ele é mais complexo, né? Então, que esse alinhamento tem que estar
acontecendo fluindo de maneira mais natural, e a gente conseguindo construir coisas juntos, porque vai pesar para todo mundo essa conta, né? E se a gente não tiver muito alinhado e unido, a gente deixa alguma coisa de fora e perde as oportunidades que o associativismo pode nos dar. Mas tem uma segunda pauta dentro disso, e a gente tem 15 minutos ainda aí para encerrar a live, que é um pouco dessa visão agora para fora, né? Que é o papel do núcleo dentro da sociedade. Eu acho que esse título tem um peso maior nesse momento, né? E aí eu tenho a minha lista aqui, 12 itens. Não, tô brincando. Toca aí então, vai lá. Não, tô brincando. Gente, a intenção é encerrar até meio-dia, tá? Se comportem. Nós somos comportados. E assim, eu acho que assim, a gente tem que também perceber agora que a gente tem esse papel intra, né, para dentro da estrutura do núcleo, perto das pessoas que estão passando dificuldades que estão ali, dentro da associação, que o ambiente de volume de pessoas passando dificuldades é maior ainda, né? E a gente tem, inclusive, um papel com a sociedade. Porque, como nucleados, a gente já tem um ponto de liderança natural, porque a gente está ali dentro e não está, né, contra quem não está ali, então a liderança já tem um caminho. Uns mais desenvolvidos, uns menos, mas é presente no perfil do nucleado. E a gente tem essa responsabilidade com a sociedade, né? Frente à nossa liderança, um papel de inovação também, né? De conseguir construir inovação para a sociedade, esse momento vai exigir algumas delas, né? E também esse papel de entender que, como líder, a gente tem que olhar de maneira estruturada pela sucessão da liderança. Tá? Como líder, aonde eu vou escalar na estrutura de liderança para ajudar a minha sociedade também? Vai ser dentro do núcleo, assumindo como coordenador, vai ser como presidente da associação, de repente, em algum momento, vai ser uma colaboração no mundo público, né, que as pessoas de bem têm que estar lá, né, e a gente tem um grupo de segurança e de confiança dentro das entidades. Então, assim, o papel do núcleo, do nucleado na sociedade, né, comentar um pouquinho, de repente até algum case que tu já viu ali, de pessoas que saíram dali para ir contribuir em outras questões, ou o papel do núcleo como fortalecedor da sua comunidade local. Tá? Certo. Bruno, vamos lá, cara. Eu também linkei algumas coisas aqui que eu considero, assim, fantásticas. O primeiro e o principal papel do núcleo, e aí alguns núcleos até esquecem um pouquinho disso, às vezes a gente percebe, aí retomam de novo. O principal é o desenvolvimento empresarial. Vai ser o principal, vamos dizer que a principal vantagem de fazer parte de um núcleo seja essa, e isso transparece para a sociedade, empresas melhores, enfim, isso tudo eu considero como o principal. Só o fato de evitar a morte de empresas, como tem muitos nucleados que queriam fechar e entram em núcleo e acabam se desenvolvendo absurdamente. Então, esse é um papel absurdo, e o núcleo tem um poder disso. A gente até estava brincando, há um tempo atrás, aí, uns 15, 20 dias atrás, com alguns amigos, e a gente começou a fazer o levantamento dos nomes das pessoas que estavam participando do núcleo, que pegaram junto conosco ali no núcleo desde o começo, né? Todos estão muito bem, cara. Todos estão muito bem. Claro, assim, dificuldades, não é mar de rosas, mas comparado com a mortalidade de empresas, todos eles estão muito bem, assim, então, sabe, se desenvolveram muito. Eu tenho um grupo aí com 5, 6 amigos que eu tenho no WhatsApp, a gente ainda brinca, pô, vocês lembram que tu estava descontente com a tua empresa, tu querias vender, o outro queria fechar o negócio porque estava brigado com o pai. Enfim, a gente tinha exemplos como esse acontecendo o tempo todo, e o núcleo, a união do núcleo fez isso tudo mudar e as pessoas se desenvolveram pra caramba. Então, esse desenvolvimento, no meu ponto de vista, é o fundamental. Depois, propagar conhecimento e boas práticas. Então, para fora. O núcleo... Não só para dentro, Oi? né? Para fora, não só para dentro, né? Para fora, principalmente para fora, sabe? Aqui já falando realmente assim de como é que eu vejo isso na sociedade mesmo, sabe? Toda vida que eu ia lá entregar um flyerzinho no feirão do imposto, por exemplo, eu sabia que eu estava contribuindo com a minha parte de
de passar conhecimento, boas práticas, de fazer as pessoas entenderem a alta carga tributária, ou seja, usei o exemplo do Feirão do Imposto, mas a gente fazia isso com muitas outras ações, né? Promover a conscientização sobre temas importantes, né? O núcleo faz muito disso, tem pego aí muito, até questões políticas agora também. Na minha época de CEGESC, Bruno, se debatia muito sobre qual era o papel político que, que os membros do CEGESC, que os nucleados teriam ou não teriam. E hoje, e na época eu fui um pouco contra, depois fui um pouco a favor, porque justamente a ideia precisa amadurecer, né? Hoje eu entendo que sim, o CEGESC, o núcleo, os movimentos, sim, precisam ir para a política. Por quê? Porque o próprio movimento deu exemplo de pessoas muito boas ocupando cargos públicos. A gente tem o Pedrini em Gaspar, tem o Juliano de Lages aí ocupando cargos no Estado, o próprio secretário foi ex-membro do CEGESC, ou seja, essas pessoas elas já vêm com uma bagagem muito bacana, né? De coletividade, vem com uma bagagem, né? De ética. Oi? Ética, coletividade, né? A noção de ampla, né? Visão sistêmica. Ética, coletividade, defesa da classe, né? Os caras brigam por baixar imposto, enfim, eles são mais... eles nos ajudam muito a classe empresarial, ajudam muito a cidade de uma maneira ética muito diferente do que a gente via nos políticos de antigamente. Então, eu tenho gostado muito do que eu tenho visto de membros do CEGESC que estão ocupando cargos públicos. A gente tem aí vários exemplos, né? Eu tenho gostado muito da postura porque realmente são os políticos diferentes. E que bom, que é mais um grande mérito do CEGESC, preparar esses políticos, assim como a FACISC também tem os méritos delas em preparar alguns políticos que têm ido aí, dado aquela tapa e tentar mudar o cenário que a gente vive, né? Perfeito. Um outro, só contribuindo com o que tu falou no começo, sobre liderança, a gente não precisa nem dizer o quanto isso é importante, né? Associações, núcleos, enfim, tu já falou muito bem disso tudo. A parte social tem crescido muito, né, os núcleos ajudando muito a sociedade como um todo, com ideias inovadoras mesmo. E aí eu não vou citar somente o núcleo de jovens, mas também todos os demais núcleos. A gente teve casos aqui de startups ajudando o governo nesse momento de crise, a gente teve startup produzindo máscara com impressora 3D, enfim, todo mundo se ajudando, núcleos recolhendo cesta, fazendo evento e ajudando, fazendo EPI, ou seja, cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu acho que vai ter um ponto agora importante que os núcleos, e hoje de manhã nós tivemos uma reunião da executiva, inclusive tu passou por dentro da reunião da executiva ali rapidamente, hoje de manhã, Camila, Malek, eu, a nossa consultora, e falando um pouco também uma questão uma pauta que vai vir para a rua agora, é uma pauta de negócios, uma nova pauta de negócios, né, de estruturação dessa agenda de business, que o núcleo vai poder auxiliar de maneira importante dentro das nossas entidades. Tá? Até porque o uso de tecnologia, o jovem tem o acesso, né, à inovação de uma maneira, né, porque isso é o dia a dia do jovem em si, está conectado, e eu acho que isso vai ser um papel importante nesse próximo ciclo, né, pós-pandemia, do núcleo, tá? Se responsabilizar um pouco por interagir de uma maneira, com uma agenda mais talhada em negócios dentro da sua comunidade, tá? Auxiliando em criar estruturas, em fortalecer os negócios, em fortalecer a estrutura de divulgação e acesso a novas oportunidades. Tá? Então, acho que o que eu tenho assim anotado de qual o nosso papel como núcleo agora, nesse novo ciclo de sociedade, é conduzir uma agenda de negócios importante, porque, infelizmente, um monte de gente vai ficar pelo caminho, e nessa crise que a gente está vivendo, né, ontem saiu um dado, quase 150 mil demissões já foram efetivadas no Estado nesse período, e a gente, como núcleo, vai ter que tentar carregar um máximo de pessoas junto com a gente, para que não caia nesse período, né? Então, acho que é uma agenda importante também de responsabilidade
que o núcleo pode assumir aí ao lado da associação para fortalecer essas ações. Com certeza, é um momento de união, é um momento que ele requer o apoio ao próximo, muito apoio ao próximo, né? Mas eu já passei por algumas crises, sabe, Bruno? Eu também já quebrei como empresário. E eu vou te dizer que o apoio com o núcleo, né, é fundamental, e eu acho que hoje os núcleos precisam cada vez mais se unir, cada vez mais ficarem fortes, para não deixar nenhum amigo, nenhum colega quebrar, sabe? E eu vou usar as palavras do Malek de ontem, da live dele, que o mundo não vai mais ser o mesmo. Esquece. Tanto para melhor como para pior, né? Então, quem se adaptar melhor, vai se dar melhor. E quando tu pensa em adaptação em conjunto, a possibilidade de tu conseguir caminhos é muito melhor, né? Então, eu acredito muito nisso. Aqui em Tijucas, nas associações, nós estamos pensando em fortalecer ainda mais os núcleos e precisamos, porque a gente entende que é o caminho. Ele é base. E hoje, o que o Brasil está precisando é de base. A gente ainda brinca, né? Pô, legal, o governo federal vai lá, anuncia empréstimo, anuncia um monte de coisa. Agora, chega na base? Chega quem precisa? Não chega, nós estamos ali. Então, a gente precisa se unir e tentar achar saídas em conjunto aí. Perfeito. Não sei se tu concorda, mas acho que a gente podia abrir um pouquinho para perguntas aí. O que tu me disse? A gente tem aí uns 5 minutos finais aí. Eu vi que a Ana Lúcia botou uma pergunta ali, só que, Ana, abre teu microfone e passa para a gente, para entender um pouquinho melhor ali. E também, mais alguém quiser dar algum depoimento aí. Oi, Bruno. Oi, Dani, tudo bem? Oi. Se ouvirem no fundo aqui, o bebezinho é minha filha. Então, é porque a gente está nessa situação em que a gente viu meio obrigado a muitas mudanças. Nós vamos lançar hoje, na terça-feira da semana que vem, o Núcleo de Jovens do Tijucas vai fazer uma live também sobre custos, que é muito importante sempre e agora mais do que nunca. Então, com as lives, a gente fez reuniões também, está todo mundo fazendo, reunião virtual, e a gente viu que mais pessoas participaram. E por isso que eu perguntei nesse sentido, porque acho que o CGES, enfim, o próprio Programa Empreender, talvez esteja pensando que não seria interessante levar até os responsáveis essa modificação, porque a gente viu que mais pessoas participaram, foi bem mais efetivo nesse sentido, a reunião virtual. Nem sempre as pessoas, até a gente brincou ainda, não teve que pegar trânsito e tal, né? Até o nosso antigo VP, o João, que já não participava mais, participou, sabe? Sim. Então, nesse sentido que eu trouxe essa questão. Assim, legal, posso te dar um retorno assim. A gente, como dentro da estrutura do CGS que a gente tem aconselhado, a gente lançou até, inclusive, uma cartilha aí aconselhando os núcleos, tá, sobre ações para desenvolver nesse período, tá? Pode até buscar aí nas nossas redes sociais aí, no Instagram também tem material sobre isso, aconselhando que se mantenham as ações, reuniões sejam feitas de maneira virtual. A gente tem feito reuniões da diretoria do CGESC de maneira virtual e vamos fazer uma AGO virtual também nesse mês, tá? Então, vamos juntar os coordenadores do Estado. Fizemos já uma reunião com todos os coordenadores do Estado, também de maneira virtual, tá? Então, assim, ali, ó, tá no site do CGS, que a Camila passou ali no chat, tá? Então, o Bruno já botou até o link ali, material de apoio à NJI, que é uma cartilha orientando justamente como conduzir um pouco os trabalhos nesse momento, né? Nesse momento, e que ela fique também para outros momentos, né? A reunião de diretoria que a gente fazia uma vez por mês, a gente pode fazer a cada 15 dias. A gente pode ter momentos juntos aqui para conversar de maneira mais ágil. Gente, vamos se reunir aqui agora, todo mundo, rapidamente, e vamos tratar um tema que está sendo discutido ali no grupo. Então, isso. A ideia
da minha proposição foi justamente o depois, não só agora. Deus quiser vai passar essa fase logo, a gente quer estar junto, a gente quer se abraçar também, né? Mas a gente consegue se aproximar mais, assim, né? A gente consegue ter mais contato, a gente consegue ter mais efetividade até em decisões dessa forma. Esse material que está então no chat aqui do lado, aqui, não sei se nesse vocês estão vendo, tem esse acesso aí a um guia. Vai. Também um pouco mais sobre o assunto, né? Oi? Cortou aqui para mim. Tá. Ainda opinando sobre o assunto aí, eu acho Sim. que a prática deve ser mantida, né? Após passado aí a pandemia. Tá me ouvindo? Então. Na minha opinião, a prática da reunião online, ela pode e deve ser mantida após o passar da pandemia, né? Mas, em hipótese alguma, abrir mão da AGO mesmo, né? Do conhecer a cidade, do conhecer no tete-a-tete o núcleo, da visita técnica, das coisas que a AGO em si proporciona, né? Óbvio que é um momento que requer essa estratégia, mas depois, com certeza, o manter as AGOs, não me tire as AGOs presenciais, pelo amor de Deus, porque eu quero ir lá, por favor. E é uma prática que a gente precisa manter, porque eu aprendi demais como empresário nessas AGOs e conheci pessoas maravilhosas no tete-a-tete mesmo, conversando com cada um, né? Então, a ideia da Ana é válida, sim, mas existindo a mescla ali, de preferência presencial, na minha opinião. Isso aí, para poder abraçar os amigos. Bom, acho que chegamos aí meio-dia, já deu uma hora de um bom papo, né? Teria assunto aí para nós passar a tarde tomando um chopp e batendo o resto do papo que falta. Mas, Dani, deixa o teu abraço final aí e obrigado pelo teu tempo, né? Vamos e lá, pelo tempo da turma quero... que está aí falando aí com a gente aqui hoje. Legal. Cara, eu quero te agradecer imensamente aí pelo convite. Agradecer o Malek, a Camila. Eu sou suspeito a falar, eu levo o CEGESC para onde eu vou, eu falo do CEGESC para onde eu vou, sou apaixonadaço pelo movimento e devo pra caramba. Assim como eu levo o núcleo de Tijucas, levo a minha associação para onde eu vou, sou apaixonadaço, FACISC também. Então, cara, só agradecimento. Ser convidado já é um motivo de orgulho pra caramba, eu espero ter contribuído de alguma maneira. Eu tenho certeza aí que o movimento vai sair dessa ainda mais fortalecido. As pessoas vão entender que é ainda mais importante participar de um movimento associativista diante de tudo que está acontecendo no mundo. Eu espero que isso passe rápido, que a gente possa retomar aí nossas vidas e que, se Deus quiser, sejamos muito felizes aí como pessoas e como empresários. Obrigado de coração mesmo, estou sempre à disposição. Perfeito, meu querido. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aí, batendo esse papo, ouvindo, né? E essa é a graça da brincadeira toda, né? A gente está trocando, está conversando, está próximo, nem que seja aqui no vídeo, e nos fortalecendo. Momento delicado, mas juntos nós vamos com certeza sair um pouco mais forte disso, tá? Obrigado, Dani, obrigado a todo mundo que está presente. Obrigada, Bruno, por esse obrigada, caminho Daniel. aí. Obrigada ao CEGESC. Mari, obrigado. Só para dizer para vocês, a gente tem gravado esses hangouts e a gente sabe que está subindo no canal da FACISC no YouTube. Então, até amanhã de manhã já deve estar disponível lá. E é isso, contem com a gente. Tenho medo desse negócio gravado aí. Agora não falamos mal de ninguém, não falamos mal de ninguém. Tá? Obrigado, Mário. Obrigado para a FACISC por disponibilizar esse canal para a gente aí, tá? Obrigado mesmo, tchau, realmente. gente. Isso vai ser um diferencial aí ao longo do tempo. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.